Desejando ardentemente a glória do Senhor, Davi não quer morar numa casa de cedro enquanto que o Senhor habita numa tenda. Deseja, pois, construir-lhe uma casa, bom desejo, mas que Deus não podia atender. É ao príncipe da paz que pertence a ação de edificar o templo. Sofrendo e conquistando, Davi representava o Cristo, não, por conseguinte, como gozando do reino terrestre segundo um direito que já ninguém contestava, e abrindo a todos as nações as portas do templo, onde o Senhor de justiça devia ser adorado. Entra, pois, por assim dizer, na sua posição pessoal, onde Deus o abençoava de maneira muito particular. Davi era mais do que um tipo, ele era realmente tronco da família do qual havia de sair o próprio Cristo. É o que nos ensina este belo capítulo 7. Vaso de eleição para sustentar a causa do povo de Deus no seu sofrimento e para restabelecer no meio desse povo a glória do nome do Senhor. Versos 8 e 9. O Senhor tinha estado com ele. E Davi, muito particularmente honrado com isso, era também, na sua fidelidade, um vaso de promessa da paz e da prosperidade futura destinadas a Israel nos desígnios de Deus. Mas eram ainda coisas futuras. A perpetuidade da realeza sobre Israel está estabelecida na sua família, que Deus saberia castigar se fosse necessário, mas que não suprimiria. O seu filho constituiria ou construiria a casa. Desde o Êxodo, o pensamento do homem espiritual era preparar uma habitação para o Senhor. Veja Êxodo capítulo 15, versículo 2. Eis os pontos principais da revelação feita a Davi, a sua resposta. O apelo soberano de Deus, o que Deus tinha feito por Davi, a segurança do descanso futuro de Israel, o estabelecimento da parte de Deus da casa de Davi, o seu filho seria filho de Deus, construiria a casa, o trono de seu filho seria estabelecido para sempre. O primeiro pensamento de Davi é sempre assim, quando o Espírito de Deus atua. Não foi de se regozijar, mas sim de bendizer a Deus. Eis os traços mais impressionantes da sua primeira ação de graças. Está em paz e à vontade perante Deus. Entra e assenta-se diante dele. Reconhece ao mesmo tempo a sua pequenez e quanto é indigno do que Deus lhe tinha já feito. Porém, tudo aquilo pouca coisa era aos olhos de Deus, que lhe tinha anunciado já o glorioso porvir da sua casa. Era Deus, e não há maneira de agir do homem. Que mais poderia ele dizer? Deus conhece-o. Era ali que estava a sua confiança e a sua alegria. Reconhecia que Deus fazia tudo isso em verdade e segundo o seu coração. Era a graça ao dar conhecimento dos fatos ao seu servo. O efeito de tudo isto consistia em fazer reconhecer a Davi a excelência do Senhor. Não havia senão Deus, e sobre a terra nada havia de comparável ao seu povo eleito, que Deus tinha ido resgatar para si mesmo, e de que se tinha agora assegurado, a fim de que Israel fosse o seu povo para sempre, e que Deus mesmo fosse o seu Deus. É o gênero mais elevado de oração, cuja origem não está nas nossas necessidades, mas sim nos desejos e no conhecimento produzidos pela revelação dos desígnios de Deus, que Ele quer cumprir em amor para com seu povo e para a glória de Cristo. Finalmente, pede que a sua casa seja o lugar da bênção do próprio Deus. Deseja, numa palavra, que os desígnios de Deus, que tinham
despertado, todos os seus afetos sejam cumpridos por aquele que os tinha revelado ao seu servo, ou seja, no Senhor Jesus,